Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem receber uma porção de Deus na vida, da palavra do Senhor? Está escrito assim no livro Mateus, capítulo de número 13, o versículo de número 16. Diz assim: e sendo Jesus batizado, o batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, descendo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. No mesmo capítulo, mas agora, ou melhor, no mesmo livro, mas no capítulo de número 27, mesmo livro, capítulo de número 27, e o versículo de número 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o quê? O Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, as pedras. Versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo aquele terremoto e as coisas que haviam sucedido, obviamente do véu ter partido ao meio, de cima a baixo, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Repita comigo assim: o centurião e os que estavam com ele disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus, ele dá o início ao ministério dele com quantos anos? Com 30 anos. Era a idade que se dava início ao sacerdócio. O Ezequiel, ele foi chamado aos 30 anos de idade. Davi começou a reinar com 30 anos de idade. José, lá no Egito, começou a governar com 30 anos de idade. Jesus, ele vai dar início ao seu ministério. Ele desce ao Jordão para se cumprir as Escrituras. E quem está batizando lá é o seu parente, o João Batista. O mesmo que quando abria sua boca para falar não tinha medo. Chamava mesmo aqueles de raça de víboras, escorpiões, surucucus, cruzeiro. Ele não tinha medo. Ele falava. E isto ocasionou a ele, e ele não temeu isso, a sua cabeça ser posta, colocada numa bandeja de prata.
uma dança. Uma dança. Uma dança. Eu quero a cabeça de João. Profeta que é profeta, homem de Deus, ele não teme. Ele prega, ele fala. Ele não precisa ter medo de perder membros em pregar a verdade. Compreende isso? Porque aqueles que querem ouvir a verdade e se libertarem, esses permanecem. Agora aqueles que querem levar a vida a lavante, a brincadeira, você pode perceber que não permanece muito tempo no nosso meio. Estou falando alguma besteira? Mas aqueles que gostam de ouvir a verdade, querem ouvir a verdade, querem o evangelho genuíno, eles permanecem. Querem ouvir, ainda que doa, ainda que seja duro. Mas quando ouvem, eles chegam à conclusão: Deus me ama. Deus me ama. Que é o pai que ama, ele repreende o seu filho. Diga glória a Deus. Então Jesus, ele vai descendo para o Jordão, e quando ele desce, João está olhando para ele, e ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não sou digno, nem mesmo de desatar as alpargas dos seus pés. Ele vai olhar, e Jesus olhando para ele diz assim: João, vim aqui para você me batizar. Ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de batizar o Senhor, não. E Jesus vai dizer: João, você tem que me batizar, para que se cumpra o que está escrito. E ele vai dizer: sendo assim, então, ele era obediente à sua palavra do Senhor. Ele batiza Jesus naquelas águas, nas águas do Rio Jordão. E a palavra do Senhor vai dizer que, ora, acabamos de ler que quando Jesus é batizado, ele sai daquelas águas, dona Luciana. Ocorrem ali naquelas águas do Rio Jordão, no batismo de Jesus, 3 atos contínuos. Grave isso, por favor. Repita comigo assim: 3 atos contínuos. Só vocês, mais uma vez, vamos lá. Muito bem. Jesus sai das águas. A palavra do Senhor vai dizer que os céus se abrem. Os céus se abrem. O Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba e pousa sobre ele como pousasse no galho de uma oliveira. E a palavra do Senhor vai dizer que uma voz brada dos altos céus, dizendo: este é o meu filho. Este é o meu filho, a quem me comprazo. Quais são os 3 atos contínuos existentes no batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus? Pergunte qual. Primeiro, filiação. Este é o meu filho. Só vocês. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Unção. Terceiro, me comprazo. Contentamento do pai com o filho. O pai estava contente com o filho. Quais são os 3 atos contínuos? Filiação, unção e o contentamento do pai.
Repita comigo assim: filiação, unção, que é o Espírito Santo. Diga assim: e o contentamento do Pai. Pela última vez, diga comigo assim: filiação, unção e o contentamento do Pai. O Pai estava contente com o Filho. O Pai derramou o Espírito Santo sobre o Filho. O Pai bradou: meu filho é filho, filiação, unção e contentamento. Após esses 3 atos contínuos na vida de Jesus, no seu batismo, o mesmo Espírito que desceu sobre ele em forma de uma pomba, como pousa num galho de uma oliveira, mas agora esta pomba na força de uma águia, vai conduzir Jesus. Vai conduzir Jesus para onde? Vai conduzir, levá-lo para um deserto. Porque neste deserto Jesus, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. O alimento de Jesus naquele deserto vai ser a palavra, a oração e a meditação. Porque quem jejua se alimenta da palavra. Quem jejua não se alimenta de internet. Quem jejua não se alimenta de televisão. Quem jejua não fica se alimentando com notícia ruim. Quem jejua se consagra com a palavra e com a oração. Então Jesus, após os 3 atos contínuos, é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, enquanto ele estava lá jejuando e consagrando a sua vida ao Senhor. Preste atenção. Olhe para mim. Eu estou pregando aqui para filhos de Deus. Eu estou pregando para pessoas que têm unção de Deus. Eu estou pregando para pessoas que o Pai está contente com você. Você acha que Deus, o Pai, não está contente de você estar aqui hoje? Você acha que o Pai não está contente de você assentar à mesa hoje? Você acha que o Pai não está contente de ouvir esse glória a Deus teu aí agora? Você acha que o Pai não está contente do Senhor estar do lado da tua esposa, do teu filho, do teu marido, do teu irmão aqui na igreja, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus? O Pai está contente com você. Olhe para o irmão e diga para ele assim: o Pai está contente com a gente. Ele está contente porque você está se desviando do mal. Ele está contente que você está evitando os pecados. Aleluia. Ele está contente que você tem temor. Ele está contente que você está glorificando, exaltando o nome dele. Então grave isso: você é filho, você tem unção, e o Pai está contente com você. Se você diz: sou filho, tenho unção, e o Pai está contente comigo, eu quero te dar os parabéns também. Parabéns! Eu quero te dar os meus parabéns. Porque o deserto te espera. Você é filho? Ninguém respondeu. Você é filho? Tá xoxo. Você é filho? Tem unção do Espírito? O Pai está contente com você? Parabéns, o deserto te espera. Olha para o irmão e diga para ele assim: parabéns, o deserto está te esperando. Veio à minha mente, e eu escrevi logo para não esquecer. O deserto não é um acidente. Preste atenção, veio na minha mente, já escrevi logo. O deserto não é um acidente de percurso na caminhada da vida.
mas é uma agenda de Deus. Eu vou repetir. O deserto não é um acidente de percurso no caminho da vida, mas o deserto é uma agenda de Deus para a nossa vida. Sabe por que o deserto é a agenda de Deus para o filho, para quem tem unção e cujo pai está contente? Pergunte por quê? Porque o deserto é a melhor escola para o crente aprender. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: o deserto é a melhor escola. Diga assim: a melhor escola é o deserto do Senhor. Então Jesus, após esses 3 atos contínuos, filiação, unção, desculpa a redundância, a filiação, unção e o contentamento do Pai, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto, nos indicando a nós que também somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus, cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Você é filho de Deus. Apóstolo, me ensinaram um dia que se eu me batizasse nas águas, a minha vida ia andar de vento em polpa, a minha vida ia ser um mar de rosas, ia ser uma maravilha. Me perdoe, mentiro para você. Porque a primeira coisa que vem na vida do crente, que se torna filho, recebe unção e o pai está contente, deserto. Tem alguém comigo? Mas eu tenho uma boa notícia. Você não vai estar sozinho nesse deserto. O Senhor, Ele vai estar o tempo todo com você. O Espírito que te conduziu para o mesmo vai estar o tempo todo com você. Ele não te larga nem um minuto sequer. E é importante que você também esteja agarrado com Ele com todas as suas forças. E agora, Jesus jejuou os 40 dias e 40 noites. Ele está em forma humana. E ele sente fome. E o diabo sabe disso. Sabe que nós somos carne. Que nós somos seres humanos. Então ele vai se apresentar como um anjo de luz. Como o quê? Como um anjo de luz. Para querer enganar. Ele vai se apresentar como anjo de luz para quê? Para querer desconstruir. Presta atenção. O diabo vai aparecer a Jesus para tentar desconstruir os 3 atos contínuos que aconteceu no Jordão: filiação, unção e o contentamento com o Pai. Só que o diabo vai perder. E eu espero e oro ao Senhor que todas as investidas de Satanás para com a tua vida, ele venha perder também. Diga em nome do Senhor Jesus. Então ele vai querer desconstruir os 3 atos contínuos. Por quê? Porque Deus, ele trabalha com a certeza. Deus disse: este é meu filho. Mas o diabo, ele vai trabalhar com a dúvida. Ele vai se apresentar como anjo de luz e vai dizer: está vendo essas pedras? Prova-me que você é filho. Prova que eu não errei o endereço, que eu estou falando com a pessoa certa. Porque ele veio disfarçado de anjo de luz. Cuidado, hein? Tu não vigia não, hein? Prova que tu é filho. Se tu és o filho de Deus mesmo, mande que estas pedras se transformem em quê? Em pães. Jesus, ele vai dar uma resposta. Ele vai dar uma resposta. A gente espera que ao término do jejum venham anjos para nos servir. De fato,
Quando Jesus terminou o jejum e venceu as tentações de Satanás, os anjos do Senhor vieram e serviram ele. É só você aguardar o tempo de Deus. É só você não se precipitar. É só você não tomar nenhuma atitude precipitada. É só você esperar o tempo certo de Deus e os anjos virão para te servir na hora certa. Porque o que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus traz alegria, traz paz. O que vem de Deus não traz dúvida, não traz insegurança. O que vem de Deus traz certeza, traz paz. Você está compreendendo? Então Satanás vai dizer: mande que estas pedras se transformem em pães, se tu és o Filho de Deus. E Jesus vai fazer a referência em Deuteronômio capítulo 8, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repita comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segura aí que a gente chega lá. Sabe o que isto significa? Pergunte para mim o quê? Pergunte para mim o quê? Quando Satanás, Betão, pede para Jesus transformar aquelas pedras em pães, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Como assim se tu és? Eu não tenho dúvida que eu sou o quê? Filho de Deus. Quando Satanás vai dizer: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães, o diabo estava sugerindo a Jesus que ele controlasse as coisas. Jesus controla as coisas que serão mais fáceis para você. Mas o Senhor nos traz o ensinamento que eu nunca na minha vida vou conseguir controlar todas as coisas. Quando Jesus dá a resposta para Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, o Senhor Jesus está dizendo para Satanás: Satanás, eu prefiro deixar as coisas no controle do meu Pai. Sabe quando que você vai conseguir controlar todas as coisas ao seu redor? Nunca! Você está aqui agora. Quem é que está controlando as coisas lá na tua casa, pelo amor de Deus? Você está aqui na igreja agora, quem é que está controlando as coisas lá no teu trabalho? Portanto, melhor do que eu querer controlar coisas, eu prefiro deixar tudo no controle do meu Deus. Porque quando Jesus disse: nem só de pão virá o homem, mas sim toda palavra que procede da boca de Deus, o Senhor Jesus estava dizendo exatamente isso. Se eu querer controlar, eu estou tirando o controle das mãos de quem? E Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Ele vai dizer: bom, já que você quer controlar, então será do teu jeito. E nada melhor do que seja do jeito de Deus. Olhe para o irmão do lado, diga para ele assim: não queira controlar tudo. Diga assim: deixa tudo no controle das mãos de Deus. Diga glórias ao Senhor. O inimigo desistiu? O inimigo desistiu? Ele não desistiu. Ele vem e leva Jesus no pináculo do templo, lugar alto. E o diabo agora se manifesta. Agora já não é mais aquele anjinho de luz, não. Ele se manifestou. Por quê? Porque quando ele disse para Jesus: lança-te daqui, porque está escrito que os teus anjos o Senhor Jesus vai dizer: Satanás, está escrito. O que Jesus vai dizer? Está escrito: não
tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que o inimigo estava sugerindo para Jesus? Pergunte para mim o que? Caia nas tuas emoções, se garanta. Porque pular do pináculo do templo chama-se aventura, chama emoção. Eu me garanto, eu pulo, eu faço, eu aconteço. E o Senhor vai dizer para mim e para você, antes de você querer garantir as tuas emoções, coloque o temor de Deus na frente. Vou simplificar isso aqui para você entender. Aquele rapaz, aquela moça que diz assim, seu Vanderlei, o pastor chamou a atenção, dizendo assim, filho, não fica trancado dentro daquele carro não, naquela rua escura, por favor. Ah, pastor, cala tua boca aí, fica na tua aí, porque eu me garanto, já caiu. Filha, por favor, filha, não fica trancada dentro do quarto com esse rapaz. Deixa a porta aberta para mim ver o que vocês estão fazendo. Mãe, cala a tua boca. Quem cuida da minha vida sou eu me garanto, mãe. Fica na tua aí. Bate a porta, já caiu. Já o quê? Já caiu. Filha, filho, não vai para aquele lugar. Ali não é um lugar bom para você. A mãe está vendo. Olha, filho. Ô mãe, fica na tua aí, sua velha. Fica aí na tua. Fica na tua aí, vai. Fica na tua. Isso aí foi lá no teu tempo. Hoje é outro tempo, mãe. Fica na tua aí. Eu vou e eu me garanto. Pode ficar na tua. Já o quê? Já caiu. Existe um na Bíblia que se garantiu tanto. Era um homem considerado o homem mais forte do mundo. Ele caiu nas carícias da Dalila, se garantiu tanto, que acabou com a cabeça raspada, cego, envergonhado. Olha para alguém que está ao teu lado e diga para ele assim, não se garanta muito não, hein? Se garanta muito não, hein? Quantas vezes foram citado o exemplo de José? Está lá na casa de Potifar, e a mulher do homem assediando ele. Ele prefere fazer o que para não cair? Por que José fugiu, hein? Ele fugiu porque é covarde? Ele fugiu, pulou a janela e preferiu ficar sem a capa, quebrar um braço, uma perna, até o pescoço. Mas ele tinha para ele, eu prefiro fugir, quebrar uma perna no pescoço, mas eu não vou desagradar o meu Deus. Ele disse, eu prefiro fugir, porque se eu ficar aqui eu vou cair com essa mulher. Se eu fico aqui eu caio com essa mulher, eu prefiro pular essa janela, me arrebentar todinho lá embaixo, mas eu não caio com ela. Fugir da aparência do mal. Se tem uma coisa que o crente tem que fugir, é da aparência do mal e do pecado. Catuca o irmão do lado e diga para ele, duas coisas que a gente tem que fugir. Diga assim, fugir na maior velocidade. Aparência do mal e o pecado. Diga para ele assim, fuja. Ah, eu não vou fugir não, me garanto. Já caiu. Já caiu. E é por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é todo lugar que eu posso colocar meu pé não. Não é qualquer um que eu posso abrir a porta da minha casa não. Não é em qualquer casa que eu posso entrar não. Não é qualquer lugar que eu posso colocar meu pezinho não. Tem um comigo nesta palavra? É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que eu não tenho que me assentar na roda dos escarné. Porque se eu me assento, seja lá qual for a mesa, se você não sabe, fica sabendo. Qualquer mesa que você se assentar, você já está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Quem sabia disso? Não vos assentei na roda dos escarnecedores. Eu não vou tentar o meu Deus, porque o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Eu não vou tentar Ele. Eu não vou tentar. Quem está entendendo? Como aquele
aquele marido que sabe que a mulher é ciumenta e ele provoca a mulher sabendo, ou vice-versa. Eu não vou tentar. Diga glória a Deus. Então, ao invés de nós nos garantirmos, eu vou colocar o temor de Deus na minha frente. Senhor, o temor está na minha frente, eu não vou tentar o Senhor. Ah, fulano, não vou ali. Não vou não. Por quê? Não vou não. Muito obrigado, Deus abençoe. O meu Deus não permite. Você colocou o temor. Porque você não é daquele que se garante, mas que reconhece que é carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. Tua carne quer, mas o Espírito de Deus que há em você está dizendo não. Consagra, fortaleça, eu sou contigo. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga glória a Deus, igreja. Você toma posse desta palavra. Jesus vai dizer, está escrito, não tentarás. Aí o diabo se manifesta. Olhe para mim. Por quê? Porque a igreja, o lugar, a casa, o ambiente aonde tem o está escrito, Satanás não fica camuflado por muito tempo. Eu vou repetir novamente, aonde tem o está escrito, o diabo não fica escondido por muito tempo. Aonde tem o está escrito, o diabo se manifesta rapidinho para pular fora. Quem está comigo nesta palavra? Não é aquele negócio, eis que te digo não, hein? Eu não vou entrar no mérito, mas você sabe muito bem que há muitos lugares por aí que é o tal de eis que te digo que não acaba mais. Não é eis que te digo não. Não lê um versículo, não tem uma pregação, não tem um louvor e eis que te digo. Não, não, não. É palavra. Lugar que tem palavra, Satanás não fica oculto por muito tempo. Logo ele se manifesta para ir embora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, tem palavra lá na tua casa? Diga para ele assim, tem palavra ou tem eis que eu te digo? Se tiver palavra, Satanás não fica oculto. Se tiver palavra, Satanás se manifesta para ir embora. Agora, se tiver aquele tal de eis que te digo, eu não me garanto, hein? Não te garanto nada. Tem alguém comigo na palavra? Diga comigo, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo fica doido, o diabo fica maluco, ele desiste. Ele desiste, ele não desiste. O que ele faz, Tony? Leva Jesus lá no monte, lugar mais alto. E lá no monte, Satanás vai dizer: está vendo os reis da terra? Está vendo os reinos do mundo? Está vendo tudo isso? Tudo isso eu te dou, se tão somente me prostrar e me adorar. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: está escrito. O que Jesus vai dizer, igreja? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele darás culto. Observe as propostas de Satanás. Quer que nós venhamos controlar as coisas, deixar o controle, tirar das mãos de Deus. Ele quer que sejamos cônsul e controladores das nossas próprias emoções, sem colocar o temor de Deus na frente. Eu devo colocar o temor de Deus na frente de tudo, de maneira que eu não pise os meus pés em qualquer lugar, não entre em qualquer lugar, não faça determinadas coisas, porque maior do que as minhas emoções é o temor de Deus, que evita, que me dá livramento de coisas ruins.
legalidades ao inimigo entrar na minha vida. E agora, a terceira proposta de Satanás: mostrou reis, reinos, mundo. O inimigo estava dizendo: por que você não controla as pessoas? Porque se você controlar as pessoas, Jesus, você vai ter tudo. Por que você não manipula e controle essas pessoas? O Senhor Jesus rejeitou. Ele rejeitou o controle das coisas. Ele colocou o temor na frente das emoções. E agora ele vai dizer: eu não vou controlar a vida de ninguém, porque eu prefiro deixar tudo no controle do meu Pai. Olhe para mim, eu vou falar. Há pessoas que querem controlar a vida do outro. Pai que quer controlar a vida do filho. Filho que quer controlar a vida do pai. Pastor que quer controlar a vida das ovelhas. Acredita nisso? Acredita ou não acredita? Que tem pastor que quer controlar a vida da pessoa. 3 horas da manhã o pastor está ligando. Está onde? Diga misericórdia. Pastor, pessoas que dizem assim: eu vou mudar aquele fulano. Você não vai mudar ninguém. Quem está comigo, gente? A moça diz assim: eu vou casar com aquele rapaz porque eu vou mudar ele. Vai? Vai. Vai mudar muito. Vai estragar a tua vida. Porque ninguém muda a vida de ninguém. O único que pode mudar a vida de alguém é um, chamado Espírito Santo, que convence o homem de todo pecado. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele assim: sabe quando você vai mudar a vida de alguém? Diga para ele assim: nunca. Quem é que mudou a tua vida? Foi eu que mudei sua vida? Foi seu marido que mudou sua vida? Quem é que mudou a sua vida? Não, tá show. Quem é que mudou o teu ser? Quem mudou a tua vida foi o Espírito Santo. Agora, por quê que você quer controlar a vida de alguém, se você não controla nem a tua direito? Não consegue controlar nem a sua, quer controlar a vida do outro? Catuca o irmão, diga para ele: tu tá aí, meu filho? Diga assim: a chibatada doeu um pouquinho. Diga para ele assim: a benzetacil com penicilina tá doendo? Mas catuca ele e diga para ele assim: mas é para curar em nome de Jesus. Como que você quer controlar a vida dos outros se você não controla nem a sua? Não adianta você querer controlar a vida de ninguém. Controlar a vida de homem, controlar a vida de mulher, controlar a vida de filho. Nunca você vai conseguir controlar a vida de ninguém. Não, fulano vai ter que ser do meu jeito. Nunca. Esquece disso aí. Você vai morrer e não vai conseguir transformar aquela pessoa do jeito que você quer. Nunca. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: lança tuas ansiedades na mão de Jesus, porque Ele já tem cuidado de você. Melhor do que a gente querer controlar a vida de pessoas, querer manipular a vida de pessoas e controlar a vida de pessoas, é você dizer assim para Deus: Senhor, eu coloco tudo no teu controle, eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Não vou me preocupar mais, não vou bater cabeça, eu não vou mais ter a minha pressão lá para os 19/11 mais, diga misericórdia. Eu não vou passar mais estresse nervoso com pessoas. Meu Deus, eu quero colocar tudo nas tuas mãos. Chega de querer controlar fulano, beltrano, ciclano. Eu prefiro colocar tudo nas tuas mãos. Você sabia, gente, e eu finalizo, que quando você para de querer controlar a vida das pessoas, os psicólogos chamam isso daí de psicologia reversa, que às vezes a pessoa, ela não muda porque você quer controlar a vida dela, e quando você abre de mão
entregando na mão de Deus, aquele fulano se converte. Quando você ora por ele, quando você cuida dele com amor, com carinho, sem querer controlá-lo, aí você dá lugar para o Espírito Santo trabalhar. Olha para dois e diga para ele assim: deixa Jesus trabalhar, deixa. Diga para ele assim: não fica atrapalhando o Espírito Santo não. Porque às vezes quem atrapalha é a gente fica atrapalhando. A gente fica atrapalhando o Espírito Santo. Não, Espírito, deixa eu fazer aqui, que o senhor não está sabendo fazer direito. Deixa eu cuidar aqui. Não faz isso não, gente. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque é a mesma coisa de você, não, Espírito Santo, não é assim não, Espírito Santo. Não é assim não. Não é desse jeito não, é assim, assim. Gente, quem tem as rédeas da vida é um só. Existe um só que tem as rédeas da nossa vida. O que tem as rédeas da vida do ser humano chama-se Deus. O autor e o consumador da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que está aqui hoje, nesta noite, falando contigo tete a tete. Dá uma olhadinha de canto pro irmão, você vai descobrir se ele é aquele que quer controlar a vida das pessoas ou não. Dá uma olhadinha de canto. Se ele der um sorriso é porque é um pouquinho. Diga comigo assim: o Espírito Santo. Olhe para mim. Eu termino. Depois disso, Satanás o quê? Satanás o quê? Satanás o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não queira controlar coisas. Acima das tuas emoções, coloque o temor. Não deixa as tuas emoções te levar para qualquer lugar, não. Do tipo eu me garanto, não. Antes do eu me garanto, o temor está na frente. Não vou porque eu temo a Deus. Até quero, não vou. Por quê? Porque o Espírito Santo está na minha vida. Controla fulano, ciclano. Não vou controlar a vida de ninguém. Aí vem aquelas opiniões, aliás, se eu fosse você, eu trancava dentro de casa. Se eu fosse você, amarrava. Se eu fosse você, pegava o cabo de vassoura e dava. Se eu fosse você, eu proibia. Se eu fosse você, fazia isso. Se eu fosse você, eu fazia aquilo, marmanjão com a barba maior que a minha. Lá já... Não, meu filho. Você não foi chamado para controlar a vida de ninguém. Você foi chamado para deixar tudo no controle de Deus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. O diabo vai embora. Diga comigo: o diabo sai e os anjos entram. Calma que este deserto que você está passando, ele tem prazo de validade. Todas essas provações que você está passando tem prazo de validade. O diabo, ele vem com ímpeto para tentar desconstruir os 3 atos contínuos que foram mencionados no início da pregação: filiação, unção e o contentamento com o Pai. E em nenhuma das investidas de Satanás com Jesus ele conseguiu desconstruir os 3 atos contínuos. E em nenhuma investida de Satanás contra a sua vida ele não vai desconstruir isso na sua vida. Por quê? Porque você vai continuar sendo filho, você vai continuar tendo a unção de Deus, e o mais importante, Deus vai continuar contente com você, porque você é filho. Diga: eu sou filho. Essa palavra é linda demais. Eu estou tão feliz, porque desde as primeiras horas dos dias Deus falando tão forte no nosso coração. Eu estou tão à vontade com essa palavra hoje. Não que as outras não, mas há algo muito especial aqui hoje nessa palavra. Eu termino. Os anjos vêm e servem a Jesus. Calma que vai vir o tempo em que os anjos vão servir você. Vai vir a bênção, vai chegar um milagre, vai chegar a provisão de Deus. Esse deserto vai passar.
tudo isso que você está passando, você vai olhar depois e vai dizer: meu Deus, como passou rápido. Glória a Deus. Os anjos serviram. Pós deserto, Jesus ele vai exercer seu ministério. Ele vai ser perseguido, vilipendiado. Até mesmo Herodes, vendo que ele está florescendo, está progredindo, o ministério está ganhando muitas almas, quer expulsá-lo da cidade. Jesus vai dar uma resposta dizendo: vai lá e fala para aquela raposa que eu fico aqui hoje, amanhã e ao terceiro dia continuarei operando milagres. O Senhor Jesus, ele é vilipendiado, é preso, é açoitado. Uma via dolorosa lhe espera. Colocam-lhe uma coroa de espinhos. Arrancam sua túnica, entregam a ele uma cruz. E agora lá vai o nosso Jesus carregando a nossa cruz. Sendo cuspido, humilhado. É levado a um lugar chamado Gólgota, caveira. É colocado numa cruz, levantado. E agora ele está de braços abertos. Mas está olhando todos. Mesmo ensanguentado, sofrido. Um cordeiro mudo. Ele está olhando todos. E algumas das palavras, de todas que ele disse ali, do perdão do ladrão, algumas me chamam muita atenção. E uma delas é: ele vai dizer: tenho sede. Ele vai dizer o quê? Vejam como que o inimigo, mesmo pós o deserto, ele vem tentando desconstruir os atos contínuos. Lá no Jordão, filiação, unção e o contentamento com o Pai. Mas em nenhum momento Jesus decepcionou o Pai. Lá na cruz, ele vai dizer: tenho sede. Quando eles ouvem estas palavras, eles apanham um hisopo, molham no fel. Eu já falei isso aqui uma vez. Era aquele caniço que na ponta tinha o hisopo e ao lado havia banheiros romanos, em que aquela esponja servia para eles se limparem após defecarem. Eles molhavam aquilo no vinagre, defecavam, limpavam e colocavam naquele recipiente novamente. Foi isso que colocaram na boca de Jesus. E daquele fel havia com o vinagre, que era para matar um pouco das bactérias. E todos nós sabemos que o vinagre é o fruto do quê? Da vide. Da uva. E Jesus anteriormente, alguns dias atrás, lá no cenáculo, ele havia dito para os discípulos o seguinte: esta aqui é a última ceia que eu estou participando com vocês. Porque o fruto da vide eu não beberei mais. Eu só beberei o fruto da vide nas mansões celestiais. Quando vocês forem levados à igreja comigo. Você entende que nos céus existe uma mesa que está preparada. E o pastor Michel falou assim: apóstolo, você já percebeu que nós vamos fazer o jejum de 21 dias? E Jesus, que está em jejum há mais de 2000 anos. Jesus está em jejum há mais de 2000 anos, aguardando eu e você para participarmos da ceia. Por quê? Porque ele disse: eu não beberei mais o fruto da vide. E quando eles levam o hisopo na sua boca, ele faz o quê? Ele cospe. Ele cospe, por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia. Ele vai dizer nesta cuspida: eu prometi para eles que eu não beberia do fruto da vide. Eu não aceito isto.
porque a minha palavra não volta para trás. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus? E a segunda palavra é quando ele disse assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. O centurião e os soldados que estão guardando o seu corpo vão abrir a boca para dizer: o que você está falando é blasfêmia. Como que você pode chamar Deus de Pai? Olha o diabo querendo desconstruir os 3 atos contínuos no Jordão: filiação, unção e o contentamento com o Pai. O inimigo tentando até o último instante. Tu vigia, porque o diabo é mais perseverante do que a gente. Tem alguém comigo nesta palavra? Quando ele diz: Pai, entrega o meu espírito, ele inclina a cabeça e morre. Entra o que nós lemos, 27:50, Mateus. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aquele véu pesava toneladas. O mesmo centurião e os soldados, seu Vanderlei, que acabaram de dizer blasfêmia, chamando Deus de Pai, agora eles vão dizer: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Por que que eles disseram isto? Verdadeiramente este é Filho de Deus? Pergunta para mim o porquê. Porque eles eram conhecedores de uma tradição que quando um pai recebesse a notícia que o seu filho havia morrido, presta atenção que se você perder esse finalzinho da palavra agora, você perdeu tudo. Quando um filho morresse, o pai deveria pegar as suas vestes e fazer o quê? De cima. Quem não se lembra do velho Jacó? Quando os irmãos de José, que acabaram de vender o próprio irmão para uma caravana que tinha como destino o Egito, e agora eles estão preocupados, apanham a túnica do irmão, matam o animal, mela a túnica e leva para o velho Jacó dizendo: Pai, a única coisa que encontramos foi essa túnica que o Senhor fez, melada de sangue. O velho Jacó chora, e pós chorar ele faz o que, igreja? Ele rasga as vestes de cima a baixo e cai aos prantos. Quem não se lembra de Jó capítulo 1? Quando os mensageiros vêm até ele e dizem assim: Jó, precisamos te dar uma má notícia. E ele vai dizer: qual? Um vento soprou, o telhado caiu, as paredes foram derrubadas. E lamentavelmente falando, os seus 10 filhos estão mortos. Qual é a primeira coisa que Jó faz? De cima a baixo. Eles sabiam dessa. E quando eles olham para o véu do templo rasgado em 2 partes, de cima a baixo, eles entendem. Quem rasgou este véu foi o Pai dele. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus, igreja, aleluia. Quem rasgou o véu foi o Pai. O Pai do alto céus estava dizendo: o meu filho morreu, o meu filho morreu. Ele rasgou o véu de cima a baixo. O meu filho está morto. Ele rasga o véu de cima a baixo. Mas ele vai dizer: não se preocupem,
porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. O contentamento com o Pai, o diabo não conseguiu desconstruir os 3 atos contínuos do Jordão: filiação, unção e contentamento do Pai. O diabo não vai desconstruir que você é filho, que você tem unção e que ele está contente com você. Eu finalizo lendo o livro de Romanos, capítulo 8 e o verso de número 17. Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Não deixa o diabo colocar dúvida no teu coração, não. Diga comigo assim: eu sou filho, eu tenho unção e o Pai está contente comigo. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também. Você é herdeiro, você é filho, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Cristo é Deus, mas Ele é também o nosso irmão mais velho. Diga assim: eu tenho um irmão mais velho, o nome dele é Jesus, e Ele é Deus ao mesmo tempo. Vou ler de novo. Se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos deserto, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga comigo assim: o deserto vai passar, seremos glorificados. Diga: seremos glorificados, porque o deserto vai passar. Entreguei. Pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte nesta noite. Fique de frente para o irmão que está ao teu lado para a gente finalizar. Diga para ele assim: em nome de Jesus. Diga mais forte: em nome de Jesus. 3 atos contínuos. Somos filhos, temos unção, o Pai está contente com a gente. Diga assim: ainda que venha o deserto, vença. Deus é contigo. Não queira controlar as coisas, as suas emoções. Coloque o temor na frente. Diga: o temor de Deus na frente é o princípio da sabedoria. Diga em nome de Jesus: muito menos querer controlar, ou até mesmo querer mudar vida de alguém. Diga em nome de Jesus: deixa tudo no controle de Deus. Diga: deixa tudo no controle do Senhor. Em nome de Jesus, Satanás, ele não vai desconstruir os 3 atos contínuos na nossa vida. Diga em nome de Jesus: somos filhos, somos filhos. Olha para eles assim: se Deus falou que nós somos filhos, quem é o diabo para dizer que não é? Se Deus falou que você é, quem é Satanás que você não é? Se Deus falou que você vai ter, quem é Satanás para dizer que você não tem, não vai ter? Maior é Deus que está conosco. Só quem recebe esta palavra dá um grito de glória e aplauda Jesus. Vamos servir a ceia, obreiros, em nome do Senhor Jesus.